37, teu braço. Êxodo 37. E fez também Bezalel a haste de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro, e a seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2. E fez varais de madeira de cetim e cobriu de ouro. Fez também de ouro puro o propiciatório, o seu comprimento era de 2 côvados e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, as 2 extremidades do propiciatório, um querubim e uma extremidade. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, um querubim e uma extremidade desta banda, e o outro querubim a outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins as 2 extremidades deles. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as suas asas. Os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim. Seu comprimento era de 2 côvados, sua largura de 1 côvado, sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro. Fez-lhe uma coroa de ouro e fez-lhe também uma moldura de largura de 1 mão ao redor. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, pôs as argolas aos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais. Fez também os varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro para levar à mesa. Fez os vasos que haviam de estar sobre a mesa, seus pratos, suas colheres, suas escudelas. Fez também o castral de ouro puro, de obra batida fez este castral. O seu pé, suas canas, seus copos, suas maçãs e as flores da mesma peça. 6 canais saíam dos seus lados, 3 canais do castral de um lado dele e 3 canais do castral do outro lado. Numa cana estavam 3 copos, a modo de amêndoas, mas no mesmo castral havia 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e mais uma maçã debaixo de 2 canas. E as suas maçãs e as suas canas eram do mesmo, tudo era uma obra batida de ouro. Fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus pivitadores, os seus apagadores eram de ouro. De 1 talento de ouro puro fez todos os seus vasos. E fez o altar do incenso de madeira de cetim. E cobriu de ouro puro a sua coberta, as suas paredes ao redor e as suas pontas. Fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos de ambos os lados. E os varais fez de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático, puro de obra do perfumista. Êxodo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. De 5 côvados era o seu comprimento, de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a altura. Fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. Do mesmo eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões e as pás e as bacias, e os garfos e os braseiros, todos os seus vasos fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, da obra de rede, na sua cercadura de baixo, até o meio. Fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. Fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre.
Meteu os varais pelas argolas ao lado do altar. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se juntavam. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas 2 molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas, suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio de ambos os lados eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino. E as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata. Todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a coberta da porta do pátio era de obra de bordador de azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho e fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura, e o comprimento era de 20 côvados, a altura na largura de 5 côvados, defronte das cortinas. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre. Suas cabeças, suas molduras de prata, todas as estacas do tabernáculo do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo de testemunho que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, o filho de Alzamaque, da tribo de Dan, o mestre de obra, o engenhoso artífice, e bordador em azul e em púrpura, e em carmesim e em linho. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos, e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos, e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme ao ciclo do santuário. De qualquer que passava os arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550, houve 100 talentos de prata, para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas dos 1.775 ciclos, fez os colchetes da coluna, e cobriu as suas cabeças e as cingiu de moldura. E o cobre da oferta foi 70 talentos, e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele e todos os vasos do altar. E as bases do pátio ao redor e as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor.